Boa noite para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Como vocês viram, nós temos uma celebração que é a continuação da nossa celebração de Natal, de Páscoa. Era só para ver se vocês estavam ligados. Então nós vamos para o tema de hoje, que é Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 já foi lido para nós aqui, mas é uma parte importante. Nós vamos começar do versículo 13 em diante, que fala assim: naquele mesmo dia, é o domingo de Páscoa, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe todas as coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas eles não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pela Tua ressurreição e somos gratos porque Tu não impediu que nós víssemos essa verdade. Abra nossos olhos e que possamos nessa noite entender o que Tu tens a dizer para nós por meio dessas palavras, que são as Tuas palavras. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu olho e separo algumas partes. E eu gosto da primeira parte, do versículo 13 até o versículo 24, que eu costumo chamar de caminho da confusão. Não é só o caminho de Emaús, né, ou o caminho até Emaús, mas é o caminho em que eles estão confusos. Os discípulos estão fazendo 11 quilômetros da cidade de Jerusalém em direção ao povoado de Emaús. E é legal que eles haviam participado desse tempo que foi especial para os judeus, porque foi a comemoração da Páscoa. Ao mesmo tempo, eles vinham de coração pesado, porque Jesus havia morrido. Eles saíram de manhã de Jerusalém, e eles até tinham a notícia de que alguma coisa tinha acontecido. Algumas mulheres falaram alguma coisa sobre não terem encontrado Jesus no túmulo, mas eles seguiram o seu caminho. O versículo 17 nos diz que eles estavam tristes. Versículo 17, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Ao mesmo tempo, o versículo 21 também diz:
E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estavam desanimados. Eles estavam confusos com tudo que havia acontecido na Páscoa. Hoje, muitas pessoas que estão, às vezes, dentro da igreja, estão tão confusas quanto esses dois. Até sabem alguma coisa a respeito da história de Jesus, até reconhecem alguma coisa, a gente até de vez em quando participa na igreja em algum evento especial, uma Páscoa, Natal, ou alguma outra coisa, mas não compreendem espiritualmente quem é Jesus. Paulo vai chamar a atenção disso na primeira carta aos Coríntios, se você quiser abrir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Paulo explica: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Jesus teve uma outra conversa no capítulo 3 do Evangelho de João com um cara chamado Nicodemos, onde ele fala algo muito semelhante a Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O caminho da confusão das pessoas aí fora e também de nós, ele só termina quando entendemos quem Jesus é de forma espiritual. Sem o conhecimento espiritual, nós não temos como entender Cristo. A frustração deles era fruto de uma expectativa errada do Messias, que eles até conheciam. Quando Deus não se faz, quando Deus não se permite ser observados, ou quando Deus não faz aquilo que nós queremos que Ele faça, nós temos a tendência de achar que ou Deus falhou, ou nós falhamos em nossa caminhada. Assim como esses discípulos estavam falando. Mas é legal que o texto continua. E o versículos 15 e 16 diz que Jesus se aproximou, caminhou com eles, falou com eles, mas eles não conseguiam enxergar quem ele era, no versículo 16. Quando eu olho para esses dois versículos, eu vejo que nós precisamos compreender que nós vivemos sem Cristo em uma cegueira espiritual. E esse é um fato. Quem não conhece Jesus está cego, impedido de ver o caminho. Cristo pode até estar do teu lado, e nós às vezes não o enxergamos. Existe a possibilidade de ele não ser percebido, sem que ele mesmo se revele a nós, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, é impossível vê-lo. Paulo também vai falar isso na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, quando ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está nos alertando para isso, e é um texto tão antigo, que se nós formos lá no Antigo Testamento, e olharmos o livro de Números, no capítulo 22 do livro de Números, no versículo 24, diz assim: então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. Aqui é uma história extremamente interessante de humilhação de um falso profeta que dizia enxergar coisas espirituais e fazer coisas, e ele foi contratado para humilhar o povo de Israel. E a Bíblia humilha ele de tal forma, mostrando que uma jumenta era mais capaz de enxergar as coisas espirituais do que o suposto profeta. Sem que haja uma ação sobrenatural do Espírito, nós não enxergamos o mundo espiritual. Cristo vem até nós, e do versículo 25 a 27 diz que Cristo é revelado. Mas olha que interessante o que Cristo falou para eles: não dizem as Escrituras que o Cristo haveria de sofrer? E começando por Moisés e por todos os profetas, foi explicando o que haveria de acontecer. A revelação de Deus está na Sagrada Escritura. É aqui que nós podemos encontrá-lo, porque a Bíblia foi o que Deus deixou de sua própria revelação para que nós também pudéssemos compreendê-lo. Então a Bíblia é importante e todo cristão precisa ler a Bíblia diariamente, precisa estar em contato com a palavra.
precisa orar e estar com os olhos do Espírito abertos para entender o que ela está dizendo. E aqui encontramos quem Cristo é. Porque toda a Bíblia de Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia, e todos os profetas apontam para Jesus na cruz. Então é impossível conhecer a Cristo sem que a gente conheça a palavra de Deus. Não dá para ser bom cristão se a gente não vai para a Bíblia e não entende o que a Bíblia está dizendo e não lê a Bíblia, e nós não somos o povo que entende a Bíblia de forma espiritual. É por isso que eu digo às vezes que a religiosidade é a maior inimiga do verdadeiro cristão. Porque a religiosidade nos dá a impressão de que ao fazermos coisas que parecem mágicas, nós já estamos lá com Deus. E na verdade, a Bíblia diz que um relacionamento com Cristo só pode ser por meio da fé. Um relacionamento de salvação só pode acontecer por meio da fé colocada na cruz de Cristo. Cristo, começando por Moisés, é revelado em toda a palavra, em todos os profetas. Aqui, então, nós vemos que transformação espiritual, ela não acontece só de experiências e não acontece só de rituais mágicos, mas de uma profunda relação com a Bíblia. Paulo fala isso também quando ele está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele lembra Timóteo, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança você conhece as sagradas letras. Nós precisamos ensinar as crianças que estão ao nosso redor a se apegarem cada vez mais à palavra. Por isso nós chamamos ela aqui na frente, não é para elas acharem que elas são bonitinhas, até a maioria delas é. Não, brincadeira, todas são. Mas porque nós queremos dizer para elas, você é importante aqui no nosso meio. E é por isso que elas estão lá embaixo agora, ouvindo a palavra, numa linguagem que é preparada para elas, e elas são possíveis de entender a palavra na linguagem delas. E elas são a igreja. Porque Paulo lembra a Timóteo que desde criança ele foi introduzido nas sagradas letras. As crianças também precisam ouvir de Jesus. O coração deles foi aquecido quando eles ouviram Jesus explicando a palavra para eles. O coração deles foi incendiado porque eles ouviram a palavra. E eles precisavam dessa palavra. E o coração deles foi aquecido e os seus olhos foram abertos de forma plena. E passaram a olhar um para o outro. Como é que a gente não se ligou? Como que podemos deixar isso passar? Hoje, muitas pessoas vêm à igreja para sentir alguma coisa. E é legal, a gente sente. E a gente expressa. E o Espírito Santo age. E a gente não tem como explicar isso, nós temos apenas a certeza de que ele age. Mas se nós quisermos sentir alguma coisa negligenciando a Escritura, talvez estamos num caminho que não é tão correto assim. Porque Jesus fez o coração deles arder como nós queremos que os nossos ardam, mas quando começou a explicar para eles a Escritura é capaz de mexer e mover o nosso coração, por isso a Bíblia é sagrada. Nós não podemos negligenciar a leitura diária da Bíblia. Cristo foi revelado na palavra e Cristo foi percebido em uma outra parte, que nós chamamos de comunhão, que foi quando Jesus entrou com eles em casa, pegou o pão, partiu, e naquele momento os dois disseram, eu acho que eu já vi essa história. Se Cristo é revelado na palavra, ele também é plenamente identificado na comunhão, por isso nós estamos uns com os outros. E por isso nós temos que fazer momentos e criar oportunidades para estarmos juntos, para conversarmos, para termos comunhão, para termos um jantar, para termos um momento especial que nós possamos estar juntos, porque é no meio da comunhão que Cristo também é evidenciado. E isso foi legal. Isso mostra que experiências sem palavras e sem comunhão verdadeira podem gerar enganos espirituais. E esse é um risco. Por fim, a proposta de Cristo é uma vida transformada. Do versículo 32, ao versículo 35, diz assim, perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se,
voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu para Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Esses dois homens estavam saindo do lugar de onde eles deveriam ter ficado. Jesus mesmo vai falar em Atos capítulo 1, versículo 8: vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esperem até receberem o sinal, que foi o Espírito Santo descendo do céu como língua de fogo sobre eles. E naquele momento, em Pentecostes, a igreja nasceu. Aquelas línguas que eles falaram a partir do momento do Espírito Santo foi como o bebê quando chora, nascendo, dizendo: eu estou aqui. A igreja nasceu nesse momento. Então eles voltaram imediatamente, eles estavam fugindo, eles estavam saindo tristes e cabisbaixos do lugar onde Deus diz para eles: não saiam de lá, voltem para lá. E esses dois homens agora fazem os 11 quilômetros de volta correndo para lá. Eles querem compartilhar aquilo que realmente transformou suas vidas. Eles querem dar essa boa notícia para aqueles 11 que estavam lá e com todas as pessoas. E é legal que eles chegam lá e eles recebem a notícia: é verdade, Jesus apareceu a Simão. Apareceu para nós também, foi isso que a gente veio contar para vocês. Quem encontra Cristo não permanece no caminho onde está. Quem encontra Cristo aponta para Jerusalém celestial. Retorna para perto de Cristo. Abandona a sua fuga espiritual e agora faz da sua vida uma missão. O Rafa falou aqui, tem algumas pessoas tentando falar de Jesus lá no Vietnã, tentando levar adiante essa missão e dando um jeito para não revelar diretamente, mas apresentar Jesus. Nós aqui também temos uma missão, falar para todas as pessoas aqui dessa cidade que ainda não ouviram do Evangelho, que ainda estão cegas espiritualmente, que não cearam e comeram com Jesus, aquelas pessoas cujos corações ainda não foram aquecidos pela palavra de Deus, e aquelas que estão longe da Jerusalém espiritual. Eles abandonaram a solidão pessoal e foram procurar comunhão com os outros, retornaram na direção de Jerusalém, e isso é simbólico, mas é significativo. Nós temos aqui um pouquinho de um processo espiritual que acontece com cada um de nós. Primeiro, eles estavam na confusão da humanidade. Jesus morreu na cruz. O que aconteceu? A gente até esperava que ele ia fazer alguma coisa, mas não foi, não aconteceu, não foi dessa vez. Eles estavam na confusão humana. Segundo passo, a presença de Cristo não percebida levou eles a compreenderem que o Messias haveria de sofrer. E a partir daí, disse para eles: vão para as Escrituras. E as Escrituras dizem isso. E os seus olhos foram abertos. E agora eles transformam sua fuga em testemunho. Nossa vida tem que ser assim. Nossa vida tem que ser transformada em um testemunho. Muito obrigado, Renato. Você e eu estamos caminhando. Nós estamos percebendo Cristo nessa caminhada? Faz um teste agora. Faz um teste de visão espiritual. Eu uso óculos. Volta e meia eu tenho que ir lá no meu oftalmologista e ele bota uns negócios lá para que eu veja e ele diz: está vendo isso? E é interessante como meu corpo engana. Muitas vezes ele mostra, ele diz: está vendo o quê? Eu digo: estou vendo é nada. Aí ele diz: só um minutinho. Ele vai dar uma regulada. Tem até coisa escrita aí. Às vezes os nossos olhos espirituais estão precisando de uma correção. Às vezes não estamos enxergando Cristo da forma como devemos. Como é que nós vamos regular isso? Vá para a palavra. Leia a Bíblia. Estude-a com afinco. Ore antes e ore depois de lê-la, para que o Espírito Santo abra nossos olhos espirituais. Talvez nós já estejamos caminhando, mas estamos como esses dois homens que andaram com Jesus, mas estão frustrados espiritualmente. Eles estão tristes. Eles não sabem o que aconteceu. Pode acontecer. Acontece comigo, na maior parte das vezes, quando a minha expectativa espiritual está errada. E Cristo tem que vir e regular e dizer: mas não era isso que devia acontecer? Eu pensei que ia ser mais fácil, eu pensei que ia ser mais tranquilo, eu pensei que eu ia falar de Jesus, as pessoas iam se ajoelhar, receber o Espírito Santo, e nós todos nos alegraríamos. E às vezes as pessoas olham e dizem: Jesus, eu não quero nada com isso aí. E eu saio frustrado e Jesus diz: calma,
está frustrado por quê? A chave para conhecer a Cristo é a Escritura. Não é a emoção, não é a emoção, é a revelação da própria palavra de Deus. Que como esses dois discípulos no caminho de Emaús, você e eu possamos espiritualmente enxergar quem Deus é. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado por essa história de dois discípulos confusos em um caminho de tristeza que foram resgatados pela tua presença, pela tua palavra e pela tua comunhão. Senhor, que nós possamos fazer isso. Não deixe o nosso caminho esmorecer, não nos deixe esquecer a tua palavra, não nos deixe olhar para as outras coisas e perder de ti a vista. Senhor, que nós como cristãos possamos transformar o nosso caminho em missão, o nosso caminho em pregação do Evangelho, que as nossas vidas sejam vividas dessa forma, para que tudo aconteça, para a tua honra e para a tua glória, para que não nos vejam, mas vejam a ti, e aquele túmulo vazio, que comprou, que venceu a morte e nos deu a liberdade. Obrigado, Senhor, por isso, pela semana de cada um de nós, e que possamos te honrar com todo o nosso amor. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.